Olá galera, eu sou o Raposa Colorida e nesse vídeo eu pretendo abordar uma reflexão muito interessante quando a gente chega numa determinada fase da nossa vida e que a gente acaba tendo que aprender algumas coisas a duras penas, digamos assim, para continuar são. Ou seja, eu vou abordar aquelas coisas que a gente precisa ter aprendido para não enlouquecer depois de uma certa fase da vida. Porque para mim são ensinamentos que pertencem à sabedoria perene. É aquilo que é patrimônio da humanidade, que é uma sabedoria que vem das entranhas de todos nós, que nós esquecemos, que nós não aprendemos, mas que está escrito no pergaminho da nossa alma, na alma de todos nós. E num dado momento, por conta muitas das vezes das aflições da vida, dos desencontros, dos dissabores, dos desgostos naturais, normais, né, que a vida das peças, né, que a vida acaba pregando pra gente, a gente acaba tendo que redescobrir isso lá dentro da alma. Em primeiro lugar, a gente cada vez mais percebe que existe algo mais do que a gente vê ou ouve, ou seja, uma realidade para além dos sentidos. E essa realidade eu chamaria, muitos chamam de mundo espiritual, mas eu acho que no sentido supremo, né? Quer dizer, eu chamaria de o ser supremo, né? Que muitos chamam de Deus. A gente vai percebendo que não existe o acaso. O acaso é uma palavra vazia, é uma palavra que não tem muito significado. Acaso quer dizer, o que é um fato que acontece por acaso? É um fato que acontece sem causa, mais ou menos, a grosso modo. Mas só que um dos axiomas da razão é que não existe efeito sem causa. Desde o momento que não existe efeito sem causa, então tudo tem uma razão. Então não é acaso. Mas a gente vai percebendo que tudo tem ordem. No universo existe ordem. Existe a divina ordem. Se a gente analisa o corpo humano, se a gente estuda um pouco de anatomia e fisiologia do corpo humano, a gente vê pela incrível ordenamento de cada um dos membros, dos órgãos do nosso corpo, né, trabalhando por um fim, em conjunto com todos os outros, que a gente percebe que há um telos, há uma finalidade em tudo, há uma ordem em tudo. Bom, as coisas que a gente precisa aprender quando a gente chega numa determinada idade são várias. Eu vou tematizar duas. A primeira delas é aquela questão que a gente coloca: a prosperidade material é fruto da indústria ou da fortuna? Isso é uma questão colocada pelos antigos filósofos. Foi uma questão colocada por um filósofo como Cícero, que depois foi abordada nos tratados de medicina de Paracelso e vários outros filósofos. Será que a prosperidade material, a riqueza material, digamos assim, é fruto da fortuna ou da indústria, ou seja, do trabalho? Isso é uma questão que muitos colocam. Uma outra, será que depois de uma certa fase da nossa vida existe ainda a possibilidade de a gente encontrar o verdadeiro amor, de a gente encontrar a felicidade na vida sentimental? Então, as coisas que eu penso que podem trazer esperança
é que, já que eu abordei no início esse ser supremo, essa vontade superior, esse ser superior, né, a coisa que essa primeira coisa que eu aprendi a duras penas é que a felicidade, você encontrar o verdadeiro amor, você encontrar a pessoa que vai ser o outro lado da maçã, digamos assim, né, não depende da idade, não depende da sua idade, não depende da saúde física. A princípio depende, né? Porque se você fica velho e doente, isso tudo pode parecer um empecilho. Mas é que a gente não consegue perceber, a gente se guia só pelos sentidos, que existe um manancial dentro de cada um de nós. Existe um reservatório de vida. Seria mais ou menos como uma bateria de reserva, dito a grosso modo, né? Existe todo um potencial de vida que está adormecido em cada um de nós, né? E você encontrar o verdadeiro amor não depende da juventude, não depende da saúde, depende do grau de conexão que você tem com o divino. Sim, exatamente. Depende do grau de conexão que você tem com o divino. Por quê? Porque o amor é o dom supremo. E Deus é o dador, ou doador, como querem alguns, desse dom. Porque todo dom promana de Deus, né? Nós somos um mero receptáculo dessa luz. Nós somos um mero receptáculo dessa energia, dessa força, né? Então seria mais ou menos como uma luz, como uma lâmpada, que quando está ligada à energia e recebe a força, ela ilumina, né? Então o amor é essa força, esse fogo, essa luz, né? Que está quando estamos conectados com o divino, essa luz brilha, né? Essa força brilha dentro de nós, né? Então, então o amor é um dom de Deus, o amor é um dom supremo de Deus, e como todo dom, nós somos meros instrumentos, nós somos meros canais para que essa força flua. E a força desse amor, onde reside a força desse amor? Reside no grau de conexão que a gente tem com o divino, o grau de conexão, porque existem graus. Quanto mais você se conecta, mais você recebe dessa força que é o amor. E a juventude também, em última instância, tudo é dom de Deus. A própria juventude é um dom de Deus. Então, outra coisa também, como nós falamos no início, não existe o acaso. Então, tudo que aconteceu no seu passado era para acontecer, né? E você está exatamente no lugar que você tem que estar. Você não tem que estar em outro lugar. Você está no lugar exatamente onde você tem que estar, de acordo com o nível de evolução em que você se encontra, né? Então não adianta você espernear, você chorar. A gente tem que ter paciência, né? Então, e as oportunidades desperdiçadas, outra coisa também que preocupa muito a gente. Mas o que a gente não entende é que as oportunidades são infinitas. Todas as oportunidades virão até nós. E a oportunidade que é para você vai vir no momento em que você estiver preparado para ela. Porque não existe acaso. Acaso é uma ilusão. A gente acha que existe o acaso porque a gente se guia pelos sentidos. O acaso é uma ilusão dos sentidos. É uma falácia dos sentidos. Porque a gente vê acaso nas coisas. A gente encontra um amigo por acaso, a gente no Plaza Shopping ou no Shopping Center, ou no Shopping Center, no calçadão da praia, né? Por um acaso a gente vê as coisas acontecerem, mas esse acaso por um acaso foi aquele espermatozoide que fecundou o óvulo e veio formar você, né? E que daí você se formou, né, no útero da sua mãe. Mas isso tudo é aparência. O acaso é uma aparência. O acaso não faz sentido. Basta que você analise a ordem que existe no universo
para você ver que tudo está no seu lugar, no lugar onde tem que estar, né? Aristóteles diz que a felicidade está em cada ser realizar a finalidade para a qual existe, ou seja, realizar a sua natureza, o seu ser, a sua, digamos assim, a sua essência, né? E isso é verdade. Tudo tem um lugar no universo. Você tem o seu lugar no universo. Então, o que é seu virá para você no momento certo. Mesmo que você olhe para o passado e veja as oportunidades desperdiçadas, realmente uma oportunidade desperdiçada nunca mais voltará. Mas a oportunidade que é para você virá no momento em que você estiver preparado para ela. Então, o que a gente tem que fazer? A gente deve estar empenhado na nossa evolução espiritual, na nossa evolução moral. E mesmo isso não é uma coisa que é você que faz. Isso é um trabalho divino. Ele opera e você coopera, né? Nosso trabalho é de cooperar nessa obra. Nós não estamos sozinhos. Com certeza nós não estamos sozinhos no universo. Existem guardiões, existem ajudadores, existem espíritos nos auxiliando, existem amparadores nos auxiliando. Então você nunca está sozinho, né? Não entra nessa de achar que as coisas na sua vida estão, né, ocorrendo ao léu. Aí às vezes acontece assim da gente ficar se questionando: poxa, mas nada mudou na minha vida nos últimos anos, nada muda na minha vida. Você está se guiando pelas aparências. Você não está percebendo o milagre. É porque a nossa memória, ela entra em confusão e às vezes você só tem memória para as coisas negativas. Você está sendo seletivo para as coisas que só são negativas. Você não está selecionando outros dados que poderiam trazer esperança para você. Quem nunca teve um milagre na sua vida? Eu vejo milagre a todo instante acontecendo na minha vida. Eu vejo milagre a todo instante acontecendo na vida dos outros, das outras pessoas. Então o milagre existe. O milagre não é uma coisa que acontece contra as leis da natureza, como muitos definem o milagre, muitos filósofos, né? Que até o David Hume, um filósofo inglês, vai se opor a essa ideia de milagre, que, segundo essa definição, como um evento ou um fato que acontece contra as leis da natureza. Mas isso não existe. Milagre não é uma coisa que acontece contra a natureza, contra as leis, ou que se opõe ou que quebre alguma lei cósmica. De forma alguma. Milagre nada mais é que a realidade de que existe uma inteligência superior, existe uma vontade superior intervindo nos acontecimentos. Né, gente? Então, e existe tudo tem um plano. No universo existe um plano que eu digo, um projeto, né? Como se a criação tivesse um programa. Para tudo existe um programa. Esse programa da criação eu chamo de vontade superior. Então você não precisa mais querer. Basta que você deixe que Deus queira por você. Porque ele não é um ser necessariamente alheio a você. Deus está lá no fundo do seu coração. Deus está lá no fundo. Ele é o seu verdadeiro querer. Para o homem que conhece a si mesmo, conhece-te a ti mesmo, né? É o que estava escrito lá em cima lá no pórtico, né, do templo de Delfos, lá na antiga Grécia. Conhece-te a ti mesmo, lá no oráculo de Delfos. Então, quando você vai a fundo de quem você verdadeiramente é, você descobre Deus na sua essência mais interior. Ele é a nossa real natureza. Então você não tem que ter medo de algum conflito entre a tua vontade e a vontade divina, porque Ele é o que você realmente é, né? Será que a gente sabe o que quer? Será que a gente sabe quem é? Será que a gente sabe? Eu acho que a gente não sabe, porque nós somos
nós temos essa luz dentro de nós, mas essa luz está ofuscada pela ilusão, pelo imediatismo, pelas falácias, pelas aparências. Quando a gente se guia pelas falácias e pelas aparências, a gente não vê, né, essa vontade superior, que é o que você realmente quer. O que Deus quer para você é o que você lá no fundo também quer. Porque não é uma coisa diferente de você mesmo. Digo, você que não é uma coisa muito diferente de quem Ele é. Eu espero que você entenda. Não estou dizendo que nós somos Deus, ou eu sou Deus, que você vai sair pela esquina dizendo que é Deus, né? Mas a vida que existe dentro de você é Ele, vem dele, é Ele. Né? A centelha divina que está dentro de você é Ele mesmo. Então, quando a gente está num negativismo muito grande, isso é um outro princípio da sabedoria perene. Aquilo que a gente quer com todo o nosso coração, aquilo que a gente deseja profundamente, acaba acontecendo. Tudo que você realmente quer acaba acontecendo, porque você atrai, no sentido de que até a sua movimentação, né, o seu modo de atuar na vida, consciente ou inconscientemente, passa a ser para realizar aquilo que o seu verdadeiro desejo, né? Então, olha, existe uma vontade superior. A felicidade está em que você realmente esteja em que a sua vontade esteja em consonância com essa vontade superior, né? Que você tenha consciência de que existe um programa no universo, que não existe acaso. Esses pensamentos de negativismo que nós temos nos conectam com, digamos assim, espíritos inferiores que vão colocar mais negativismo na sua cabeça, porque nós atraímos aquilo que está na mesma frequência que a gente. Se você está numa frequência negativa, você vai atrair, né, presenças negativas que vão te trazer ainda mais negatividade e vão bloquear a tua comunicação com esse ser superior, com essa realidade superior, né? Nós atraímos o mal que queremos com a nossa melancolia, com o nosso derrotismo, com o nosso negativismo, né? Nós atraímos o infortúnio, né? Então, com o nosso pessimismo, o nosso derrotismo, nós atraímos a essas coisas. Ao passo que quando você realmente tem fé e acredita, você tem esperança, você acredita na vida, você acredita que o bem triunfa sobre as trevas, que a luz é superior às trevas. Quando você acredita nisso, você tem esperança, você tem amor, você tem alegria, você se torna uma pessoa criativa, você se torna uma pessoa ativa e você realiza. Então, o homem é feliz e próspero se coloca a sua vontade sob a obediência da fé. Agora eu não estou falando da fé cega. É uma fé que reflete, é uma fé que é fruto da reflexão, mas é uma reflexão interna, interior, mais com o coração do que propriamente com a razão, né? Você está enxergando alguma coisa, não é uma fé cega, né? Mas não é uma coisa que pode ser provada cientificamente, até porque está numa outra ordem, tem outro estatuto de realidade. Quanto mais o homem está no amor, na caridade, e por isso mesmo na fé, mais ele é feliz, né? Então, quanto mais a gente tem amor ao próximo, quanto mais a gente cultiva valores humanos na nossa vida, mais a gente tem fé e é feliz. A felicidade reside nessa conexão com Deus. Deus é a fonte de toda felicidade. E quando a gente se conecta com Deus, na medida em que a gente conecta as coisas dentro de nós, à medida que a gente conecta o nosso entendimento com a nossa vontade, à medida que a gente conecta a caridade com a fé, à medida que a gente conecta a verdade com o bem, então a gente vai se conectando cada vez mais, se conjuntando cada vez mais a Deus, se aderindo cada vez mais a Deus e Ele a nós. E assim se forma um templo, assim se forma o tabernáculo com Ele. E essa conjunção com Deus se faz pela fé e pela caridade. Ou seja, pela fé, em que você crer nessa verdade mais interior,
Quanto mais você percebe, você crê porque percebe que aquilo é verdade, pelo seu brilho. Assim como alguém vê um diamante e é digamos assim, um gemólogo, uma pessoa que entende de pedras preciosas, né? Uma pessoa que entende de gemas preciosas, né? Alguém que tem um olho clínico, vê um diamante e sabe que ele é um diamante verdadeiro, e não apenas isso, sabe que é um diamante valioso e quanto ele vale. Tem um olho treinado para isso. Então é assim que funciona a fé. A gente reconhece a verdade porque a gente passa a ter olho clínico para reconhecê-la pelo brilho. A gente se desespera. Por que a gente se desespera? Porque não tem confiança nessa ordem superior, que eu poderia chamar também de divina providência. Justamente porque a gente não tem confiança na divina providência, a gente se desespera. Bom, gente, então essa é a mensagem que eu queria deixar hoje. Vai ter a segunda parte, espero que vocês curtam, né, essa segunda parte. Muito obrigado, até mais.